Muito bem, pessoal. Retomando exatamente do ponto que paramos, vocês lembram que na aula passada a gente teve que interrompê-la mais cedo por questões técnicas. Estamos tratando das características dos direitos fundamentais. Eu queria frisar que direitos fundamentais é um termo genérico que assambarca várias espécies. Repetindo, direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos constituem espécies do gênero direitos fundamentais. E estávamos tratando da segunda característica dos direitos fundamentais, que é precisamente a inalienabilidade. Os direitos fundamentais são inalienáveis. Não é possível desconsiderá-los. O Estado não pode desconsiderar a existência desses direitos. O Estado, o poder público, ele tem o dever de preservar esses direitos. Então, a inalienabilidade, ela não se confunde com uma segunda característica, que é a irrenunciabilidade. Na irrenunciabilidade, fica clara a ideia de que não é possível, ao titular do direito fundamental, renunciá-lo, abrir mão por sua própria iniciativa. A inalienabilidade, por outro lado, significa que o poder público, o Estado, a autoridade pública, não pode desconsiderar o direito fundamental. De uma forma ou de outra, existem, claro, exceções, porque nada no direito é absoluto. É possível, por exemplo, perfeitamente aceitável pelo ordenamento jurídico, que você renuncie à sua nacionalidade. É possível. É uma exceção. É uma exceção. Mas, como regra geral, os direitos fundamentais são irrenunciáveis e inalienáveis. É claro que isso acaba suscitando uma série de correntes doutrinárias, de tendências jurisprudenciais na solução de conflitos envolvendo direitos fundamentais em rota de colisão. Então, volta e meia, nos vemos envolvidos em questões que suscitam debates jurídicos intensos. E não existe aqui uma posição correta e uma posição incorreta. Quando essas questões são ofertadas pela banca examinadora num concurso público, o que o examinador pretende avaliar é a sua capacidade de argumentação jurídica, a coerência das ideias que você defende. Então, suscitando um caso que me ocorre, imaginemos que determinado indivíduo saiba a precisa localização de artefato nuclear prestes a ser detonado. Esse indivíduo é preso e aí inicia-se um debate entre a preservação da intangibilidade física, psíquica, emocional do indivíduo ou não. O terceiro inciso do artigo 5º da nossa Constituição afirma que ninguém será submetido a tratamento degradante, cruel ou a tortura. Perfeito. Esse terceiro inciso tutela, protege o direito à vida na modalidade de integridade física e psíquica. Se de um lado eu tenho esse bem constitucionalmente protegido, do outro lado eu tenho milhões de vidas, bens pela detonação desse artefato nuclear. O que seria mais razoável? O que seria mais proporcional? Eclipsarmos parcialmente a intangibilidade física e psíquica e submeter esse indivíduo à tortura para que ele indique a localização precisa desse artefato,
ou preservarmos a intangibilidade física e psíquica do indivíduo em detrimento de todo o dano que possa ser causado à coletividade. Por favor, não se apresse, né? Não encare isso de forma fácil, porque não é. É um dilema extremamente complexo. Porque se por um lado a solução óbvia seria a solução estilo Jack Bauer em 24 horas, por outro lado, quando você cria um precedente para torturar o indivíduo com todo o aparato estatal jurídico do Estado sendo utilizado para justificar essa tortura, esse precedente é extremamente perigoso. Então, não é não existe uma resposta correta, como eu dizia, numa questão desse naipe. O que importa aqui é você adotar um discurso coerente, calcado em posições doutrinárias, eventualmente em precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, analisando o ordenamento jurídico, a história do Estado brasileiro, como essa história do Estado brasileiro se comunicou com a tortura, e a partir daí, num processo que é meio jurídico, meio antropológico, meio filosófico, um processo um tanto quanto atávico, e eclético, você chegar a uma conclusão, numa ponderação de interesses, de qual seria a solução constitucionalmente mais adequada para dirimir esse conflito, essa colisão entre direitos fundamentais. De um lado, o direito da vida de tantos, o direito à propriedade de tantos, do outro lado, o direito à intangibilidade física e psíquica de um. O tempo todo, você vai utilizar técnicas de hermenêutica constitucional, como o princípio da concordância harmônica ou prática, que veremos em módulo separado, quando tratarmos de teoria da Constituição. O tempo todo você vai buscar harmonizar conceitos e valores constitucionais, submetendo esses conflitos às lentes da Constituição. É isso que o Supremo Tribunal Federal faz proficuamente, continuadamente, intensamente. Basicamente, todas as discussões que passam pelo Supremo Tribunal Federal, com maior ou menor intensidade, esbarram em direitos fundamentais. Então, são inalienáveis, são irrenunciáveis. Devem ser reconhecidos. Seria, num segundo exemplo, possível a mim renunciar ao direito à vida? Sendo paciente terminal, depois de esgotadas todas as tecnologias da medicina, não havendo nenhuma esperança de restabelecimento da saúde em sua plenitude, uma doença degenerativa, agressiva, dolorosa, seria crível a adoção da morte assistida, a interrupção de qualquer tipo de tratamento, exceto aquela medicação que de alguma forma mitigue a dor física? Seria possível? Há uma resolução do Conselho Nacional de Medicina autorizando esse tipo de procedimento, mas o entendimento jurisprudencial e doutrinário ainda não é pacífico. Há quem defenda que mesmo nessas circunstâncias o abreviamento da vida implicaria em violação a direito fundamental que, como vimos, é irrenunciável. Há, por outro lado, aqueles que defendem que, dentro de uma perspectiva razoável, é inútil preservar ou atrasar um processo irreversível.
é outra questão que envolve capacidade argumentativa. Um aluno certa vez escreveu que é desumano manter uma pessoa sobre um tratamento contínuo sem esperanças de cura, mas a desumanidade, dizia o aluno na sua redação, não se referia à dor que o paciente, porventura, estivesse prolongadamente sentindo, mas na ocupação do leito na UTI, enquanto tantos outros pacientes com chances de sobrevida teriam aquele leito inviabilizado. É um argumento. Existem vários argumentos. Não sou eu que vou aqui ter a pretensão de esgotá-los. O meu papel aqui é demonstrar que você tem que pensar por si. Tomando banho, aí está pensando nesses dilemas, está buscando argumentos, está no ônibus, está pensando nesses dilemas, está buscando argumentos, está preparando mentalmente uma resposta a uma questão dissertativa que coloque você em xeque. É necessário pensar em direito. Não basta assistir aulas, não basta fazer resumos. Para você que já está nesse nível mais avançado de compreensão, é necessário pensar juridicamente. Mas pensar com fundamento jurídico, é necessário que você cultive opiniões jurídicas. E exatamente esse é o termo, cultivar. A próxima característica que se apresenta como uma característica que eu diria óbvia é a inviolabilidade. Em vários momentos, ao longo do título 2, mormente no artigo 5º, você vai esbarrar com o termo inviolabilidade. Inviolabilidade disso, inviolabilidade daquilo, inviolabilidade da casa. É evidente que esses direitos são invioláveis. E essa violação implica num processo invasivo não consentido. Se há o consentimento, pode ser que esse processo invasivo não implique numa agressão ao direito fundamental. Eu explico. Imagine que os direitos fundamentais estejam elencados num determinado diploma constitucional. E esse diploma constitucional, ele estabelece, para relacioná-los, dois tipos de normas jurídicas. As normas declaratórias, que declaram a existência do direito fundamental, e normas assecuratórias, que estabelecem limites razoáveis para o exercício daqueles direitos declarados. De forma que a cada direito declarado, implícita ou explicitamente pela Constituição, haverá um limite estabelecido, implícita ou explicitamente pela Constituição, para o exercício daquele direito. Dentro de uma filosofia iluminista, do iluminista Isaac Newton, na terceira lei da mecânica, a cada direito declarado corresponderá um dever igual e contrário, com a mesma intensidade e com a mesma força. Não existem direitos em movimento uniformemente acelerado. Todo direito tem um freio, todo direito sofre força inercial, todo direito
se manifesta a partir de limites. Toda a arquitetura do título 2, e se percebe isso muito claramente no artigo 5º, mas é uma arquitetura que envolve todo o título 2, e eu não me refiro apenas ao título 2, necessariamente. Eu me refiro a vários dispositivos que estão fora do título 2 da Constituição, mas que tratam de direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, o artigo 37, inciso 7, com o direito de greve do servidor público civil, o artigo 37, inciso 6, com a associação sindical, o artigo 41, com a estabilidade do servidor público. Há direitos fundamentais espalhados por todo o texto constitucional. Ora, o que são os princípios da ordem econômica e financeira no título 7, se não expressões de direitos fundamentais relativos à propriedade, ao direito de propriedade, que é um direito fundamental? O que é todo o título 8 com a ordem social, se não direitos sociais que estão ali colocados como intercorrências de direitos fundamentais, como direito à proteção ao idoso, à criança, à comunicação social, à educação, à seguridade social, à assistência social, à previdência social, à saúde, ao meio ambiente, à ciência e tecnologia. Todo o título 8º é composto de direitos fundamentais. Seria uma visão muito estreita, que eu tenho certeza que você não tem, senão você não estaria assistindo esse curso avançado, mas seria uma visão muito estreita imaginarmos que os direitos fundamentais se subsumem, cabem todos no título 2. Não. Eles não cabem nem na Constituição inteira. Há tratados internacionais que tratam de direitos fundamentais, mas por estarem em tratados internacionais, nós já vimos isso, são chamados de direitos humanos, mas são a mesma coisa. Fundamentalmente a mesma coisa. Então, há o direito declarado, mas o direito ele precisa de um limite, de uma norma ou de normas de contenção. E essas normas de contenção são as normas de natureza securatória. Então, vem o dispositivo e declara: é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí logo a seguir vem o outro dispositivo e diz: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral, material ou à imagem. Tudo é construído dessa forma. Então, se eu exagero, se eu extrapolo, se eu ultrapasso uma fronteira razoável, princípio da razoabilidade, se eu exerço a liberdade de expressão de forma desproporcional, princípio da proporcionalidade, haverá uma norma de contenção, haverá consequências. Haverá consequências. É aí que reside a diferença entre o lícito e o ilícito. Tanto o lícito quanto o ilícito são comportamentos juridicamente relevantes. Mas o comportamento lícito é aquele que não ultrapassa essa barreira do razoável. É aquele comportamento que é estimulado pelo ordenamento. Então o ordenamento estimula, exerça a sua liberdade de expressão. Mas logo a seguir adverte: contudo, a exerça com responsabilidade. Quando essa liberdade de expressão ela puder ser exercida de forma irresponsável, agressiva e ainda assim de forma lícita, embora não necessariamente de forma moral, mas de forma lícita,
a exceção virá prevista na Constituição, como vem no artigo 53, que estabelece a inviolabilidade material e formal de parlamentares, deputados e senadores que no exercício da legislatura emitam palavras, opiniões e votos, são invioláveis tanto criminal quanto civilmente, são incapazes, satisfeitos os requisitos do artigo 53, frise-se, mas são incapazes de cometer injúria, difamação ou calúnia. Mas é um comportamento que, apesar de não ser ético, é lícito, porque a imunidade parlamentar está delimitada pelo próprio texto constitucional. Mas, como regra geral, todos nós somos aptos a cometer crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia. Como regra geral, sim. Como mortais comuns, sim. E é aí que limita a liberdade de expressão. Quando eu invado a subjetividade de terceiro ou de terceiros, é precisamente aí que se estabelece essa delimitação. É necessário que você perceba que o direito fortalece a sua capacidade de autodeterminação. Ele é declarado e fortalece, nutre a sua capacidade de autodeterminação. Já o dever, a norma de segurança, a norma securatória, protege bens constitucionalmente tutelados de terceiro ou de terceiros contra o uso abusivo dessa sua capacidade de autodeterminação. É perfeitamente possível que você discorde da autoridade pública sem agredi-la. Discordar e agredir são verbos que têm significado diferente. Como também é possível que você cometa desacato, desobediência e resistência. São 3 crimes clássicos na relação do particular com a autoridade pública, porque você não apenas discorda da autoridade pública, você a agride. O segredo está em perceber o exato limite entre a discordância e a agressão. A autoridade apresenta para você um auto de infração e você, muito respeitosamente, se recusa a assiná-lo. Isso é discordância. A autoridade apresenta para você um auto de infração e você, muito desrespeitosamente, rasga o auto de infração e joga em cima da autoridade. Isso é agressão. O exercício dos direitos e a percepção desses limites depende basicamente de autocontrole emocional e conhecimento técnico. E às vezes, mesmo tendo conhecimento técnico, se você não tem autocontrole emocional, você, como se diz no jargão, enfia o pé na jaca e vai preso. A inviolabilidade é uma garantia de que o Estado não vai agredir a sua capacidade de autodeterminação, tal como delimitada pelo texto constitucional. Mas, ao mesmo tempo em que é uma garantia, é um limite, impondo a você um comportamento em relação à autoridade pública ou outro particular, no mesmo sentido. E é necessário que você compreenda que a inviolabilidade não é uma via de uma única, é uma via de 2 mãos. Não viole para não ser violado. E se for violado, não responda violando, porque senão você perde o seu direito. A próxima característica que se apresenta aqui, como característica genérica, volto a afirmar, dos direitos fundamentais, é a universalidade. É uma conquista da humanidade. Os direitos fundamentais,
eles não se traduzem na conquista de um país. Não importa nem o nível socioeconômico daquele Estado, não importa sequer é relevante a opção de política econômica daquele Estado, o seu modelo econômico, macro e microeconômico, não importa. E os direitos fundamentais, eles são uma conquista da condição de um ser humano. Se você é um ser humano, você possui direitos fundamentais. Não importa em que parte do planeta você esteja, não importa se você está num Estado que mantém ou não mantém relações diplomáticas com o Estado brasileiro. Os direitos fundamentais, por serem uma conquista da humanidade, do homem no sentido de humanidade, eles se materializam de forma universal. Devem ser reconhecidos em qualquer parte do orbe, em qualquer parte do planeta. A universalidade é uma característica que fortalece a fundamentalidade desses direitos. Eles são fundamentais para a convivência humana civilizada, para a convivência humana sadia, para que haja o mínimo de capacidade de convivência. Eles são absolutamente fundamentais. São encontrados, segundo o estudo de Rousseau no contrato social, no próprio sentimento do homem em estado bruto, na concepção do bom selvagem. A ideia de convivência harmônica com o outro, de convivência harmônica com a natureza, com os elementos naturais que nos cercam, com os diversos ecossistemas, esses sentimentos, eles são inatos. O problema é que às vezes nos distanciamos desses sentimentos, tentamos racionalizá-los, e aí temos os grandes selvagens, os grandes predadores, mas os sentimentos em si, eles estão lá, latentes, ainda que adormecidos. E os direitos fundamentais, eles procuram despertar esses sentimentos de solidariedade, de cumplicidade, de irmandade. Então, a universalidade é uma característica que não é apenas jurídica, como você está percebendo. É uma característica filosófica dos direitos fundamentais. Eu diria até uma característica também antropológica dos direitos fundamentais. A próxima característica é a relatividade. Isso eu acho que todo mundo já entendeu, né? O direito, por mais fundamental que seja, ele é relativo. E essa relatividade inviabiliza, prestem bem atenção, essa relatividade inviabiliza a concepção de hierarquia. Ora, se os direitos são relativos, se não há direito absoluto, se os direitos são o tempo todo ponderáveis e questionáveis, não há como se estabelecer uma hierarquia. Eu não posso, por exemplo, afirmar que o direito à vida é hierarquicamente superior ao direito à liberdade, que por sua vez é superior ao direito à igualdade. Isso não faz nenhum sentido. Isso não tem nenhum fundamento. Os direitos são todos colocados numa posição de horizontalidade, um do lado do outro, e não de forma vertical, um acima do outro. Essa horizontalidade nos permite uma percepção de que os direitos, como se espera que se materializem, vão o tempo todo se amoldar a casos concretos,
buscando a solução mais justa dentro do due process of law, que é o justo processo legal. É interessante que o Supremo Tribunal Federal, na sua vasta jurisprudência sobre o tema, volta e meia revisita a ideia de relatividade desses direitos. Volta e meia reafirma essa relatividade. O inciso 12 do artigo 5º trata da inviolabilidade das comunicações pessoais, admitindo como exceção a interceptação de comunicação telefônica, como você já sabe. No entanto, no confronto entre esse direito fundamental, individual e, portanto, petrificado, e o artigo 144 da Constituição, que traz os princípios atinentes à segurança pública, envolvendo a constitucionalidade ou não de instalação de bloqueadores de telefonia celular em presídios, prevalece razoavelmente o artigo 144 ao inciso 12 do artigo 5º. Portanto, tentar estabelecer uma hierarquia entre esses direitos não é uma boa ideia. Eu já extrapolei, ainda não terminei, ainda tem mais uma característica que eu quero trazer para vocês aqui, mas eu já extrapolei o limite do horário estabelecido, então a gente segue nesse debate na próxima aula. Até já.